Contraceptivos e a nossa vida sexual, o que tem a ver? Não sei, mas a doutora Flávia Fairbank sabe e vai contar tudo pra gente. Tudo Ai, bem? que linda que você está! Tudo bom? Nossa, Obrigada. Dá pra ver que é toda brilhante a roupa dela? Que linda! É pra festa de vir aqui, né? Muito obrigada. O que é tudo isso aqui? São os métodos contraceptivos disponíveis, alguns hormonais, outros não hormonais, e hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito da influência deles na vida sexual feminina, que é um assunto que é super interessante porque traz muita dúvida e claramente quem quer usar um método contraceptivo quer evitar uma gestação, mas não quer prejudicar a vida sexual. Então tem relação? Tem relação. Começamos a responder. Tem relação. E como é que eu faço para escolher o melhor método contraceptivo para mim? Numa conversa com a minha médica, com o meu médico? Com toda certeza, porque ele vai ter que estabelecer um vínculo com você e entender tudo que está havendo da sua vida, desde a primeira experiência sexual até o momento que você está vivendo atualmente. Mas, doutora Flávia, às vezes a gente tem vergonha. Ah, eu tenho certeza. Como é que faz? Primeiro a gente tem que escolher... Sabe, de ficar contando as minhas coisas assim? Isso é normal, não é só você. As mulheres em geral têm vergonha porque nós somos criadas com alguns tabus. A gente tem uma certa... Vergonha seria um termo adequado, mas é um pudor, é um cuidado. O que você pode falar, o que você não pode, o que vai chocar o profissional, o que não vai. Exato. Mas isso tem que ser visto com muito cuidado durante a consulta médica. Claramente, o profissional tem momentos certos para abordar o tema e tem que perceber o que não vai te constranger. Não é tudo que vai ser falado numa primeira consulta se você mal conhece o profissional. Mas, se você já tem um vínculo, e ginecologista é bom porque normalmente a gente faz um casamento com o ginecologista, né? Verdade. Hoje em dia eles duram mais do que o casamento com o casamento. Ainda bem. Então, nesse momento, você já consegue ter um conhecimento daquela história da pessoa e você tem oportunidade de ir conversando a respeito da vida sexual. Mas, doutora Flávia, fiz a primeira consulta, tá bom, é a primeira. Fiz a segunda, fiz a terceira, não consigo me sentir à vontade. É hora de pensar em trocar de ginecologista? Eu acho que antes da gente trocar, se você estiver recebendo uma assistência médica adequada, você pode oferecer a oportunidade da conversa. Doutor ou doutora, eu gostaria de tocar num assunto que ainda não foi tratado. E que eu tenho vergonha. E que você se sente apto a conversar comigo. Tem gente que não quer. Fala, olha, realmente não me sinto muito à vontade e tal. E aí você fica super tranquila para optar por um outro profissional. Mas tem gente que fala, nossa, realmente assim, passou batido, era um assunto que a gente já devia ter conversado, vamos lá. Tá. Quem sabe você vai descobrir um bom amigo nesse momento. Pois é, pois é. A gente vai começar vendo umas fotos, é isso? Vamos lá, doutora Flávia. Então esse é o preservativo, nós temos dois tipos de preservativo, lembrando que tem o masculino e o feminino, no caso esse é o masculino, o feminino também se molda aos órgãos genitais femininos, como nós vamos ver, e esses métodos são métodos considerados de barreira. O que é a barreira? É uma barreira de encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Uma barreira física física mesmo. E é o único método recomendado para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Então é extremamente importante realçar isso, principalmente na população que está se expondo a uma atividade sexual, qualquer que seja, porque ela é sempre de risco. Isso eu gostaria muito de realçar aqui no programa, porque hoje em dia fala assim, mas eu não faço parte do grupo de risco. Isso não existe. Ótimo. Atividade sexual é de risco e tem que ser prevenida, então o preservativo ainda é o único método recomendado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Se a gente for falar em relação a ele e a vida sexual, tem o lado bom e o lado ruim, como tudo que nós formos falar hoje no programa. Então, o lado bom, ele não usa hormônio, ele não vai interferir com o ciclo menstrual, então a mulher vai ter uma certa liberdade em relação a vivenciar as experiências proporcionadas pelos seus próprios hormônios. Por outro lado, ele tem uma certa interferência no momento do ato sexual, onde normalmente precisa ser dada uma pausa naquele momento para que se coloque o condom ou o preservativo masculino ou feminino. Então tem uma interferência, mas é uma interferência muito leve, comparando-a com o benefício da proteção com as doenças sexualmente transmissíveis. Então deve ser sempre, sempre bastante incentivado. Perfeito. Próxima foto. Pílulas. Então aqui temos algumas Eu achei que a gente fosse falar, perdão, achei que a gente fosse falar mais sobre o preservativo feminino. Eu acho que tem uma foto e eu tenho um molde aqui, a gente pode até complementar. Isso, então tá. Então, se a gente for falar de pílula, a pílula anticoncepcional, na verdade, foi um grande avanço da comunidade em geral e das mulheres, porque ela permite uma liberação muito maior em relação à atividade sexual. Então, claramente, usar a pílula traz uma tranquilidade em relação a saber quando vai menstruar, de que maneira vai menstruar, e quer seja o esquema de pílula que for, a gente tem vários que podem ser utilizados, mas a mulher tem essa segurança e uma alta eficácia contraceptiva. Porém,
Em relação à atividade sexual feminina, se a mulher for extremamente sensível, a pílula induz uma série de alterações hormonais que são previstas, inclusive, por este método. Mas essas alterações trazem um impacto negativo para algumas mulheres, não para todas, na questão da libido. Ela pode diminuir a disponibilidade ou a disposição para ter relação sexual. Por quê? Porque ela baixa um pouquinho a taxa dos hormônios masculinos e aumenta consideravelmente uma proteína que o fígado produz, que recruta esses hormônios, não deixando com que eles estejam na sua forma livre, que é a forma mais adequada para estimular a sexualidade feminina. Em qualquer idade? Essa diminuição da libido pode acontecer? Sim, na verdade, assim, a taxa que as mulheres liberam hormônios também varia muito. Então, as adolescentes, por exemplo, liberam muito mais hormônio do que uma mulher que está na perimenopausa ou na menopausa. Sim. Então, se aquela menina, por exemplo, tiver com uma taxa hormonal muito alta, a proporção da interferência dessa pílula vai ser discreta. Então, talvez ela não perceba tanto quanto uma mulher que já estava no seu limite de liberação hormonal e que começa a usar e qualquer alteração vai ser percebida, isso mesmo. Tá. Próxima foto, o DIU. Pequenininho. Tem aí o DIU pra gente ver? Temos DIU aqui. A gente já vai mostrando? Vamos. Então vamos. Nós temos o DIU, na verdade é uma sigla que é dispositivo intrauterino e tem 2 tipos. Esse aqui é o DIU de cobre. Então, mas assim, o que é o DIU? O DIU é isso aqui, ó. Porque a gente vê esse dispositivo. Isso é o DIU. Isso, é esse pequenininho aqui. Deixa eu pôr na sua palma da mão. Isso é o DIU. Tá? Então é isso que fica dentro do útero, eu vou mostrar daqui a pouco ali numa proporção. Isso daqui é o DIU. Isso daqui é o instrumento de colocação, exatamente. Eu querendo falar mais que a médica, né? Não, Perdão. mas eu acho ótimo, vamos trabalhar juntas. Porque uma moça que trabalha comigo me falou, eu achei que eu vou até colocar aqui, olha, isso aqui ele tem um fiozinho e ele fica assim. Pronto. Isso é um DIU. Esse é o DIU de cobre. Isso tá? que fica dentro da gente. Isso que fica dentro. E o fiozinho? O fiozinho fica no fundo da vagina, eu vou mostrar no molde pra vocês. A gente não sente, não vê, nada. Não sente, não vê, não tem nenhuma interferência. Tá. E esse aqui é o outro tipo de DIU, que é o DIU hormonal. Vocês veem que em termos de tamanho, eles são muito semelhantes. Então o vermelhinho aqui é o DIU hormonal. E por quê? Qual a diferença? Esse tubinho verde que ele tem aqui, ele libera, aqui ó, na haste dele, ele libera a progesterona. Então ele tem uma liberação no útero ou dentro do útero do hormônio que o nosso organismo está acostumado a liberar todos os meses, depois da ovulação. Quais são as diferenças dos 2 tipos de DIU, que é importante a gente entender? Então a mulher tem... Olha como é molinho. Ele é pequenininho. A mulher tem a possibilidade, eu vou fazer uma simulação de colocação de DIU aqui para a gente entender como é que funciona. Ótimo. Então antes da gente falar das diferenças, olha, aqui na minha mão tem um molde. Quer que eu segure? Pode até ser, ó. Esse moldezinho, ele está representando o formato do útero, mais ou menos na proporção natural. Então, nosso útero, quando a mulher não está grávida, é assim mesmo, esse pequenininho. Tamanho. Exatamente. E aqui, por via vaginal, então aqui a gente tem um molde aqui, se puderem dar uma olhada. Sim. Aqui a mulher está em posição ginecológica no consultório, muito parecido com o colhão Papa Nicolau. E aí, depois de ter sido feito o cuidado local, o ginecologista vai colocar esse aparelho, por isso que ele é tão grande, que tem que passar por todo o canal da vagina. Aí aqui na lateral, para a gente entender o que está acontecendo lá dentro. Ótimo. Aí ele vem aqui subindo pelo colo do útero. E lá dentro, ele encosta no fundo e ele vai colocar o DIU, como eu vou fazer aqui, ó. Então, passou tudo lá por dentro, e aí ele entra, sobe, encosta lá no fundo, coloca o aparelhinho do DIU, e aí o aparelhinho deixa o DIU lá dentro e vai saindo pela vagina, de modo que dentro do útero fica só o DIU. E a mulher não sente nada depois que o aparelho é colocado. Não, ele tá na hora que é feito esse procedimento? Então, aí a gente tira tudo e fica com esse fiozinho no fundo da vagina. Dobradinho lá dentro, você vê, ele é bem pequenininho, a espessura mais fina que um fio de cabelo. Consequentemente, também é insensível. Quando o ginecologista tiver que retirar depois, é esse fio que ele vai usar como guia para puxar por via vaginal. O procedimento, o processo é igual ao do absorvente interno. Isso, muito parecido. Só que o absorvente interno fica na vagina, né? Ele fica numa camada anterior. E o fiozinho fica visível, aqui não. Nada, tudo escondidinho lá dentro do útero. Durante uma relação sexual, esse fiozinho é sentido pela mulher ou pela outra pessoa? Ele não deve ser sentido. Se por acaso houver algum tipo de incômodo, é motivo da mulher voltar ao consultório e pedir para colocar ou, na verdade, reposicionar o fio, não o DIU. O DIU fica sempre no mesmo lugar. O fio. É que às vezes esse fiozinho ele entortou e ele tá vindo para frente, e aí é só recolocá-lo virado para o fundo da vagina e fica tudo muito bem. Perfeito. Mais uma foto.
Injeções. Os métodos injetáveis, eles são hormonais, então é como se você tomasse uma cartela de pílula de uma vez, só que a natureza faz com que ele seja liberado de uma maneira bastante tranquila ao longo dos 30 dias nos quais a injeção dura. Então, o funcionamento é exatamente igual ao de uma cartela de pílula, os hormônios envolvidos são os mesmos e a influência em relação à questão da libido é que pode ser um pouquinho menor. Por quê? Isso é importante. Toda vez que nós tomarmos uma pílula por via oral, ou qualquer remédio que se tome por via oral, mas principalmente nos anticoncepcionais, ele vai passar diretamente para o fígado, onde ele vai sofrer um metabolismo, depois ele vai para o organismo ter suas funções e depois ele volta para o fígado para ser remetabolizado, para ser excretado na urina. Essa situação de passar 2 vezes pelo fígado faz com que os efeitos colaterais gerais acabem sendo um pouco mais intensos e isso negativamente pode interferir na libido, porque aumenta aquela proteína que eu falei. A injeção, ela não é passada 2 vezes pelo fígado, então ela já é intramuscular, ela passa uma única vez. Então algumas mulheres podem ter um benefício de não sentir tanto o efeito geral quanto quem usa a pílula. A injeção é mensal? É mensal e existe uma que é trimestral, mas aí ela é feita com um outro tipo de hormônio que é exclusivo de progesterona, que não é exatamente para todas as mulheres a primeira indicação, tem casos específicos. Todas elas intramuscular, no braço, na coxa, e dói, na fica com o braço nádega. pesado? Não, é bem simples, muito menos que uma vacina. Era essa a referência que eu queria saber. Próxima foto, adesivo anticoncepcional. O adesivo é um outro ganho muito interessante, na verdade ele parece um adesivo de machucado mesmo, que a gente coloque qualquer um desses. E o que acontece no adesivo? Ele fica colado na pele durante uma semana, mas na caixinha vem 3. Então você troca uma vez por semana durante 3 semanas. Na 4ª semana você fica sem usar o adesivo e é o período em que vem a menstruação. Alta eficácia, então muito fácil, né? Porque é fácil de você lembrar, ou do parceiro lembrar, olha, tá na hora de você trocar seu adesivo. Então, consequentemente, tem uma interferência pequena também na atividade da mulher no geral. E se o adesivo cai? Então, na população brasileira, esse foi um grande dilema no começo, porque a gente transpira muito. Nós somos um país tropical. Faz calor. E isso aqui foi inventado na Europa. Portanto, eles tiveram que fazer uma pequena adaptação, mas hoje em dia ele é extremamente bem adaptado ao nosso ambiente. As mulheres fazem natação, transpiram nas ginásticas, corrida e não tem nenhum tipo de problema. E normalmente onde que a mulher coloca o adesivo? Ele é indicado para ser colocado em região onde você tem pouco pelo, para não ter a interferência dos pelos. Então, mas ninguém vai usar com adesivo na parte interna do braço, que fica muito chato. Então, essa região superior é boa, na região da cintura é muito boa, ou aqui atrás na região da cintura alta, na nádega. Pode ficar então escondidinho. Bem escondidinho, pode usar biquíni, esconde, não é grande, ele é pequenininho, é bem tranquilo. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um segundinho. Sim. Vamos às perguntas do pessoal de casa, doutora Flávia? Vamos lá. Primeira pergunta é enviada pela Eliana. É verdade que o preservativo feminino traz mais conforto e prazer para a mulher? Não é verdade, porque na verdade, assim, ele não tem nenhum benefício a mais do que um preservativo masculino, por exemplo. Eles são semelhantes. E eles não interferem diretamente no prazer, mas principalmente na confiança e na segurança que aquela mulher está tendo relação. Como assim? Ela não tem medo de estar se contaminando com nenhum tipo de doença sexualmente transmissível. Consequentemente, ela tem uma experiência mais natural da vivência sexual. Porque ela está mais tranquila. Exatamente. Ela não está se arriscando tanto, então aquela sensação de segurança traz um conforto e ela experimenta as sensações com maior intensidade. Eu queria inclusive mostrar aqui. Vamos! Na verdade, olha, até eu tentei montar no molde. Então, aquele nosso mesmo molde da mulher em posição ginecológica. Ela vem igualzinho. Vem num envelopezinho, tá? Fechadinha. Isso, ela tem 2 partes. Na verdade, ela tem uma parte, ela é fechadinha, como vocês podem ver aqui. Não sei se está dando para ver direitinho. Então, ela tem um anel, que é a parte fechada. O anel, ele vai ser só para um molde, para ficar fixa no fundo da vagina. E ela tem uma parte que vai ficar aberta para a parte da vulva. Aqui é aberto. Isso, aqui é fechado. Que é o que protege. Exatamente, para não ter nenhum tipo de contaminação entre as secreções, nenhum contato. Esse anelzinho, ele vai funcionar como um guia para ser colocado intravaginal e vai sendo colocado lá para dentro, de modo que não tem exatamente uma posição, mas ela vai sentir um conforto onde, no momento em que ele se encaixa, se molda ao aparelho genital feminino interno. A gente sente, a hora que está confortável é porque você chegou sabe no lugar. que está no lugar. E a parte externa, ela vai ficar com esse anel aberto
protegendo aqui as estruturas vulvares. Por isso que eu gostaria de mostrar, para entender que não tem nada aqui que estimule ponto G, não estimula clitóris, não é nada disso. Preservativo. É um preservativo. Posso colocar antes da relação sexual? Tem que colocar na hora igual o masculino? Como é que funciona? Na verdade, você pode colocar no momento em que começa a atividade sexual, porque a gente tem que lembrar que qualquer contato entre as secreções já tem possibilidade de trazer uma contaminação. Então, se este método for o método que foi escolhido para a proteção do casal, ele vai ser colocado nos primeiros momentos de uma atividade sexual conjugal. Tá. Qualquer contato entre as secreções. Então, por exemplo, a mulher começa a ter a lubrificação vaginal. Aquela secreção, se ela tiver algum vírus que ela possa contaminar o parceiro, ali já tem. Exatamente, então você tem que impedir esse tipo de contato. Perfeito. Onde que eu acho para comprar o preservativo feminino? Farmácias normais, tem os masculinos e os femininos, inclusive normalmente eles ficam lado a lado. E o preço é semelhante? Ela é um pouquinho mais cara, na verdade, porque as masculinas têm uma variedade de mercado ainda muito grande. A feminina tem poucas marcas, então ainda não tem uma competitividade tão grande. Tá, mas a gente também acha gratuitamente nos postos de saúde. Sem dúvida, então o governo incentiva que as mulheres pratiquem sua própria segurança. Portanto, você consegue em alguns postos específicos pegar gratuitamente através do governo. Joia. Próxima pergunta, enviada pela Sheila. Há 3 meses, a minha ginecologista mudou a pílula que usava para uma outra com baixa dosagem hormonal. Desde então, sinto muita dor durante o sexo e na região pélvica. A pílula com menos estrogênio causa esse desconforto? Sheila, a sua pergunta é ótima. Por quê? Porque, na verdade, você está trazendo 3 coisas importantes no que você está pensando aqui. Primeiro, por que foi trocada essa pílula por uma pílula por menor dosagem hormonal? Isso tem sido uma preocupação constante dos pacientes e de muitos médicos, mas nem sempre a troca por uma menor dosagem, uma vez que as dosagens de fato são bem pequenas, traz benefícios. Então, no caso de uma mulher estar bem adaptada com uma pílula de média dosagem, aí ela vai conseguir manter essa pílula por muito tempo, então não tem necessidade de fazer a troca. No seu caso, algum motivo deve ter havido e houve essa troca e a partir de então você começou a sentir dor. Provavelmente porque a pílula anterior estava bloqueando melhor o seu ciclo do que esta aqui. Então essa dor não é decorrente da pílula, são de algumas situações ou alterações que você já pudesse ter internamente que a outra pílula estava te medicando melhor do que com essa dosagem. A pílula com estrogênio, com baixa quantidade de estrogênio, ela tem a proporção com maior concentração de progesterona. Consequentemente, a progesterona ela deixa a mulher um pouquinho mais ressecada. Então, este desconforto pélvico, que eu estou entendendo que pode ser inclusive uma dificuldade com a lubrificação, pode estar atribuído a um excesso de progesterona, ou seja, essa pílula para o seu organismo não está tão bem balanceada. Pode estar muito bem para uma amiga sua, mas talvez para você não está tão boa. E então o que a Sheila tem que fazer? Voltar ao ginecologista, trazer exatamente essas mesmas queixas, eu tenho certeza que a primeira opção vai ser, vamos retornar para a pílula anterior. Tá, nada como uma conversa, né? Ah, nenhuma. Próxima pergunta. Joyce, o desejo sexual feminino pode aumentar ou diminuir dependendo do local em que foi colocado o adesivo contraceptivo? Não, também não tem nenhuma relação porque a absorção é cutânea, então a pele está absorvendo, ele vai fazer um mecanismo geral no organismo. Realmente, o adesivo... Tem muitas mulheres que ficam inibidas pelo parceiro perceber que elas usam um adesivo. Então, talvez possa ser um momento de uma reflexão a respeito de vou mudar o lugar desse adesivo que ele está me deixando incomodada. Mas ele não tem nenhuma relação com maior ou menor absorção ou aumento ou interferência no desejo sexual. Por que a vergonha pelo adesivo? As mulheres brasileiras ainda têm alguns tabus muito interessantes. Então, parece que você está tatuada lá, estou usando anticoncepcional. Então, isso a gente ainda tem algumas questões que podem... né? Eu nunca soube disso. Na verdade, assim, anel vaginal, por exemplo, que é um outro método que eu trouxe aqui, é um método muito bacana. Ai, vamos ver rapidinho? Olha, o anel vaginal... Nunca vi. O anel vaginal, espero que dê para ver aqui na palma da mão. Então, ele é um anelzinho de silicone, extremamente flexível. Ele é recheado com uma geleia de hormônio e se ele for colocado no microscópio, ele tem microporos que liberam esse hormônio quando ele está em contato com a parede vaginal. Tá. Super bacana. Fica 3 semanas dentro da vagina, não tem nenhuma interferência. A mulher não sente? Não sente, não tem nada de diferente. Coloca 3 semanas lá dentro e tira. E, inclusive, o próprio fabricante
deixa ter relação sexual com o anel lá dentro. Mas alguém sente isso durante a relação? Ninguém sente, mas a mulher, muitas das pacientes falam assim, não, doutora, mas se eu tiver que ter relação com esse anel, só de eu saber que esse anel está lá dentro, então é o psicológico. É uma questão dela com ela mesma. Exatamente. E, portanto, nesse caso, se o seu método de escolha for o anel vaginal, também não tem problema nenhum. Pode tirar o anel, guarda num lugar bastante higienizado durante o momento da relação e depois recoloca. Ele não perde a eficácia. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Muito bacana, muito prático. Muito interessante esse método. Ele é fantástico. Quando a mulher se adapta... Não, ele é equivalente a uma cartela de pílula. Quando a mulher se adapta, é ótimo. Exatamente. No Brasil, ele não tem uma representatividade tão grande, porque as mulheres brasileiras, por mais que nós sejamos, assim, tenhamos fama de modernas no mundo inteiro, a mulher brasileira ainda não gosta muito de nada que tenha envolvimento com o meio vaginal. Tá. Doutora Flávia Fairbanks é médica ginecologista. O telefone da doutora Flávia, anota, 11 3885 3937. 11 3885 3937. Site da doutora Flávia, FemCare, Fem de feminina, então é F-E-M, FemCare, femcare.com.br. Instagram, @clínica_FemCare, F-E-M-C-A-R-E. Clínica_FemCare. Muito obrigada. Adorei. Tá lindíssima. Muito obrigada. Lindíssima, viu? Isso aqui é em homenagem a uma amiga minha, que foi quem me deu. É? Muito bom gosto, viu? Obrigada. Bom feriado, até a próxima. Até a próxima.